VT de abertura Educação à Distância. Diferentes formas geométricas se movem, cortadas pelas cores azul, verde, amarelo e vermelho. Se transformam na logo da Escola Técnica Estadual Professor Antônio Carlos Gomes da Costa. As cores e formas se misturam em fundo azul e vermelho. Abaixo e à direita da tela, o nome: Educação à Distância. Curso técnico em Biblioteconomia, Formação e Desenvolvimento de Coleções. Saber avaliar uma coleção. Lorival Pereira. Descrição: ele está sentado, é branco, careca, olhos castanhos, veste camisa manga longa, cinza, visto da cintura para cima. Bom, esta é a videoaula da segunda competência da disciplina Formação e Desenvolvimento de Coleções. Essa competência, vocês vão ver pelo caderno que nós vamos falar muito de avaliação de coleções, ou seja, como avaliar essas coleções, como fazer a avaliação, porque primeiro se forma a coleção, depois se desenvolve, mas periodicamente ela tem que ser avaliada. Essa avaliação, assim como a formação, ela deve ser feita em integração com a comunidade. É a comunidade que vai fazer a avaliação, é ela que vai saber se essa coleção atende às suas necessidades, os seus desejos de informação, de leitura, de cultura. Qual é a parte que lhe cabe para dizer assim, bom, esse caminho, vamos fazer uma reavaliação desse caminho, o caminho não é por aí, vamos mudar a coleção e vamos trabalhar de uma outra forma, tá? Normalmente, quando a gente trabalha com avaliação de coleções, são alguns conceitos. A primeira coisa que tem que se avaliar numa coleção é a atualização. Será que esse material está atualizado? Porque o mundo muda constantemente. Então, se a coleção ela tem que mudar de acordo com a demanda das pessoas. O mundo muda, a coleção tem que mudar. Atualização. Vou dar um exemplo. A gente não pode, até pode, né, ter uma biblioteca, se for um acervo, por exemplo, de geografia. Nós temos que tomar cuidado para que esse acervo seja atualizado. Os mapas do mundo mudam muito. Se você pegasse um mapa da Europa de 20 anos atrás, ele é completamente diferente do que é hoje. A não ser para questões de pesquisa, a atualização é necessária até porque, dependendo da comunidade, se você atende crianças em idade escolar, elas vão precisar de um material atualizado. Então, a União Soviética ela não existe mais, a Iugoslávia não existe mais, e indo mais longe, o Estado da Guanabara também não existe mais. Então, a gente tem que estar preocupado com essa atualização. Outra questão que envolve a avaliação de uma coleção é o básico, o orçamento dela, né? As pessoas, tudo é movido pelo dinheiro, infelizmente acontece isso hoje. Então, uma coleção para ela se manter atualizada, ela depende de sustentabilidade financeira. No processo de avaliação, se você detecta que um acervo está desatualizado, mas só que detecta também que esse acervo, para acontecer a atualização, depende de um aporte financeiro, tem que fazer uma revisão das estratégias para que haja uma outra forma de captação de recursos. Se essa forma de captação de recursos ela não for suficiente. Bom, mas uma questão mais importante que eu acredito que além da atualização e da questão financeira de uma coleção, provavelmente seja a questão de diversidade. Tem uma questão muito interessante, quando eu disse que as pessoas são complexas, assim como as pessoas são complexas, as comunidades também são. Se uma comunidade, mesmo que ela esteja envolvida dentro de um ambiente, ela não é um ambiente unicultural. Digamos assim que todas as comunidades elas são multiculturais. A gente costuma trabalhar assim, bom, se... dar um exemplo bem assim básico, se a gente vai atender uma biblioteca comunitária, onde naquela comunidade as pessoas majoritariamente gostam, por exemplo, de um estilo musical X, então eu só vou atender as pessoas porque gostam daquele estilo musical. Mas não é todo mundo que gosta daquele estilo, não é porque a pessoa está numa comunidade X que gosta de brega, por exemplo. Muitas pessoas ali dentro gostam de música clássica, gostam de MPB. Então, nós temos que trabalhar não com o raciocínio cartesiano, sim complexo, tá? E
Nesse sentido, vocês têm que prestar atenção numa palavra, uma palavra vocês têm que estar bem atento nesse ponto, uma palavra que é chamada bibliodiversidade. Tá? O que é bibliodiversidade? Bibliodiversidade nada mais é do que a diversidade cultural materializada nos materiais de uma coleção, nos livros, nos discos, material que nós chamamos de itens bibliográficos. Basicamente, a bibliodiversidade ela começou com o movimento das editoras independentes. Porque vocês sabem que existem os livros que são publicados, que são os canonizados, o cânone, né? Então nós temos no Brasil, por exemplo, nós temos aqui autores que são considerados canônicos, por exemplo, Machado de Assis é um, Drummond, Ariano Suassuna, sei lá, Graciliano Ramos, mas existem também outras manifestações, outros autores, outros tipos de linguagens, que é um mundo que está à parte, que era chamado, chamado de literatura marginal. Essa literatura marginal, por muitos anos, ela não tinha como publicar seus livros, até porque não era uma literatura considerada canônica. Então as editoras elas evitavam a literatura marginal. Qual foi a reação? Qual foi o modo de resistência deles? Foi publicar os seus livros por modos alternativos. No passado era mimeógrafo, já foi xerox, hoje é a cartonaria. Esse movimento de resistência dos autores marginais, que por muito tempo também foram ignorados pelas bibliotecas, hoje ele é chamado de um movimento que ele está se superando. Tanto é que muitos autores marginais hoje não são considerados mais marginais, sim canônicos. Dá um exemplo, por exemplo, Paulo Leminski, que era um marginal, hoje já não é considerado canônico. Mas esse movimento, que era ignorado pelas bibliotecas, hoje ele já está sendo aceito. E esse movimento todo deles é chamado hoje de um movimento de diversidade cultural nos livros. Daí vem a bibliodiversidade. E as coleções elas têm que levar em consideração isso. Não apenas a diversidade de mídias, tá? De mídias, digo assim, materiais em diversos formatos, mídias, mas e sim levando-se em conta a diversidade cultural da comunidade que é atendida. Então, nessa comunidade, vocês têm que prestar atenção em toda a diversidade, para que essa diversidade ela esteja representada nas coleções dessa comunidade, dessa biblioteca ou dessa coleção. Isso não apenas numa comunidade, mas sim numa universidade, num espaço de leitura, ela tem que ser atendida. Outras questões podem estar envolvidas nessa avaliação, e aí sempre levando isso em consideração que a avaliação ela é feita em integração com a comunidade que é atendida. Então é a formação, o desenvolvimento e a avaliação tem que estar a comunidade envolvida. A biblioteca não é um espaço que veio do nada, que caiu de paraquedas, não, ela está integrada, está junto com a comunidade. Eu vou finalizar aqui essa videoaula com a leitura de um poema, que eu não vou fazer a extrapolação desse poema, que depois vocês vão fazer durante o encontro no Polo. Tá? É um poema de Ferreira Goulart, o poema chama Poema Sujo, publicado em 1975, vou ler um trechinho. Tem alguma relação com o conteúdo que nós estamos conversando, mas aí vocês façam a extrapolação e reflitam sobre esse conteúdo, tá? E essa é a razão porque quando as pessoas se vão, como em Alcântara, apagam-se os sóis, os potes, os fogões que delas recebiam o calor. Essa é a razão porque em São Luís, onde as pessoas não se foram, ainda neste momento a cidade se move, em seus muitos sistemas e velocidades, pois quando um pote se quebra, outro pote se faz, outra cama se faz, outra jarra se faz, outro homem se faz, para que não se extinga o fogo na cozinha da casa. É isso. Som direto. Denis Ramos. Imagens. Camila Silva. William Oliver. Interpretação de Libras. Davidson da Silva. Audiodescrição.
Jonara Medeiros Siqueira. Produção de vídeo. Joana Rodrigues. Direção de arte. Isabela Oliveira. Edição. Guilherme Cabral. Victor Lins. Professor autor. Lorival Pereira. Design educacional. David Souza Nascimento. Maria de Fátima Duarte Angeiras. Renata Marques de Otero. Terezinha Mônica Sinício Beltrão. Coordenação do curso. Hugo Carlos Cavalcante. Coordenação executiva. George Bento Catunda. Coordenação geral. Paulo Fernando de Vasconcelos Dutra. Videoaula produzida em janeiro de 2016. Conteúdo produzido para os cursos técnicos da Secretaria Executiva de Educação Integral e Profissional, em convênio com o Ministério da Educação, Rede ETEC Brasil.